Olá! No encontro de hoje eu vou conversar com o professor e pesquisador Cassiano Quilice. O Cassiano tem uma grande contribuição para a pesquisa brasileira com seus estudos sobre o Arthur e também com seus estudos sobre a fronteira do teatro, do rito e da performance. Vamos lá? Olá, bom dia, Cassiano. Bom Eu dia. quero começar te agradecendo muito por estar aqui. E eu queria te dizer uma coisa não agora de professor para professor, mas de aluno para professor. Imagina. Eu queria te dizer o seguinte, uma vez eu estive com Thomas Richards, né, conversando com ele, e ele me falou sobre a importância do reconhecimento de mestres, né, que a gente reconhece mestres no nosso percurso como artista e a gente tem que reconhecer essas pessoas e se desenvolver a partir dessas pessoas. E eu queria te dizer isso com muita sinceridade, como um desses artistas que te lê, que se reconhece bastante na sua escrita, na forma com que você se coloca no mundo aí como artista, como pensador de artista, né? E eu acho muito importante que a gente diga isso para os nossos professores, sobretudo agora, né? Você não foi meu professor pessoalmente, mas né, dentro das minhas construções você foi um professor para mim. E eu te agradeço muito por compartilhar, por essa carreira incrível que você se construiu, compartilhando com a gente seus conhecimentos, os seus pensamentos. Então, Bom, inicialmente, muito obrigado. obrigado você, Matheus, pelo convite. Eu fico super contente de estar sendo útil, né? De ajudar, né, o trabalho das pessoas, ao mesmo tempo que você vai construindo o seu caminho aí você também vai compartilhando a gente precisa desse tipo de amizade, né? Sim. Assim, desse tipo de contato, assim, que a gente vai se apoiando reciprocamente. Então, muito obrigado. E muito obrigado pelo convite de estar aqui. Sim, eu agradeço também a sua presença, a sua telepresença, né? E eu queria te fazer uma primeira pergunta em relação a isso, né? Diante de toda a sua história dentro como colaborador, como construidor, o que te faz fazer arte hoje? O que te faz pensar a arte hoje? Assim, por que você está fazendo isso ainda? Pois é, né? Não, essa é a pergunta, né? Que é o começo, é a intenção, é o impulso. Eu acho assim, Matheus, que a arte e as artes, vou chamar aqui de artes performativas, né? Incluindo aí teatro, dança, arte da performance, né? Essas formas mais híbridas. Eu acho que esse é um campo, assim, na cultura contemporânea, muito importante de elaboração de conhecimento. Então, a minha relação com esse campo não é só nesse sentido da arte que produz espetáculos ou essas formas mais conhecidas, né, de intervenção, de ação na sociedade, né, na produção de obras. Eu acho que é uma coisa mais ampla do que isso. É um campo de produção de conhecimento muito singular e muito importante nos dias de hoje, porque você está trabalhando com o corpo, você está trabalhando com os afetos, você está trabalhando com a inteligência, com a intuição, e eu acho que também é uma área que tem uma permeabilidade com diálogos, assim, com saberes tradicionais. Acho que a gente tem muita afinidade, né, com esse, por exemplo, né, com esse mundo dos rituais de outras culturas não, né, da nossa cultura, né, também, né, Sim. não só de outras culturas. E eu particularmente, né, há muito tempo eu pratico e pesquiso aí o budismo, né, o budismo do sul, que é o budismo ali dos países Tailândia, Sri Lanka, tem um conhecimento muito rico ali, né, de modos de percepção, de atenção, práticas, uma visão do ser humano. Então tem um diálogo forte assim entre o que eu faço e essa minha prática. E eu acho que a gente está numa crise, né? Já faz tempo assim, mas parece que a crise
se intensifica. Eu tenho chamado de crise de formas de vida, assim, né? Porque é uma crise que se manifesta com sintomas, assim, muito diferentes, né? Desde a crise social, assim, nessa diferença social no Brasil, por exemplo, né? No mundo, né? Mas no Brasil especialmente, assim, essa diferença é tão grande, né? A questão política, a questão ecológica, ambiental, a relação do ser humano com o meio ambiente, e existencial também, né? Uma certa, sei lá, um empobrecimento do sentido das coisas, né? Como é que a pessoa vai construindo um caminho para ela, que tenha significado, que seja uma coisa rica, assim. Então, acho que é uma crise multifacetada, né? Que é difícil da gente dar um nome, sabe? Sim, Eu tornar vejo concreto. as. É, eu vejo, por exemplo, eu estava lendo ultimamente muitas coisas do Davi Copenaua, né? Dos Yanomami, essa literatura indígena que está ficando mais presente, essa fala indígena, né, que Sim, está mais presente para a gente, que é uma coisa acho que é muito forte nos últimos anos, né, no Brasil, muito importante, né, Ailton Krenak, sim, Copenaua, e aí eles têm esses nomes, assim, né, é uma epidemia, né, quando o Copenaua fala do Shawara, né, que ele fala assim, sim. não é só a epidemia, é uma doença Branca, né? civilizatória, É, um tipo, né, de civilização, assim, né, que degrada, né, as relações com a natureza e a relação entre os seres humanos, né. E você lembra meio sei lá, do teatro grego no Édipo, né, tem aquela peste, né, acho que a gente está sim, numa coisa um pouco assim, né. sim. E isso é bem grande, né, é uma situação planetária mas assim, eu acho que as artes performativas têm uma contribuição importante nessa história toda, assim, sabe? De lidar com isso, mesmo que seja, né, sem viajar muito na maionese, assim, sem, mesmo que seja numa certa dimensão, né, essas experiências que a gente faz, né, com os alunos, com grupos artísticos, eu acho que a gente pode criar assim situações e experiências que marcam as pessoas, mesmo elas sendo temporárias e um pouco incipientes, né? Aquilo deixa uma marca, né? Uma memória de uma possibilidade, né? De relação com o outro, de um outro tipo de linguagem, outro tipo de ação no mundo, um outro modo de perceber as coisas, que é mais sutil, é uma outra sintonia, né? E isso eu tenho visto, às vezes me vem a imagem assim de estufas, assim, né? Você cria umas estufas que, Uhum. sabe, tem estufa até para as coisas florescerem, assim, né? Sim. Mas é uma condição meio especial, tal, para certas qualidades das pessoas virem à tona, assim, né? Então é mais do que fazer espetáculo, né? É também fazer espetáculos. Fazer espetáculo tem um lugar muito importante nisso tudo, mas não só, né? E pode ser várias ações, pode ser ações performáticas, pode ser um grupo mais pedagógico, sei lá, de estudo, com práticas, não sei, tem várias formas, né? Sim. Então isso tudo que me mobiliza. Alguns autores, algumas pessoas vão construir a ideia de que, né, com o tempo, o teatro foi perdendo essa consciência ou essa necessidade de lidar com o ritual. Não sei se é o contato com o ritual ou a perda de uma ideia de um sagrado, não sei. E aí a gente né, a gente tem no início do século XX uma retomada de um desejo pelo ritual, né, de buscas por rituais. Muitas vezes o pessoal lá, os europeus vão lá para os orientes deles, né, para um lugar distante em busca de reconhecimento com esses rituais. Você reconhece isso também, né? Essa perda de uma ritualidade no fazer teatral e essa tentativa de retomada
E hoje, inclusive, né, você fala inclusive dessas técnicas de si, né, essas matrizes tradicionais como um caminho que temos buscado cada vez mais, né, no último século, neste século, como uma tentativa de trazer uma chama para o fazer teatral, para o fazer performático? Não, acho que sim, porque a cultura ocidental, ela teve um período, mais a partir aí do começo da modernidade, né, no final da Renascença, humanismo, que o teatro, de certa maneira, ele sofre uma certa restrição de horizontes, assim, né? Começa a falar, que é o que a gente chama de drama, né, na teoria, assim, né, o teatro dramático, né, então é baseado no diálogo, é baseado nas relações intersubjetivas, então começa a cair fora do teatro um monte de elementos que ainda tem no Shakespeare, quer dizer, a relação do ser humano com o invisível, né, todas aquelas figurações assim que tem no teatro do Shakespeare de seres da natureza, ou as bruxas, ou o fantasma, ou o Shakespeare está ali meio na passagem, né, entre esse mundo mais Sim. medieval e a Renascença. Isso tudo vai meio que fechando, não que não tenham tido ganhos, né, porque acho que também se descobre outras coisas, e na Profissionalismo, inclusive, né? é, é. Na cultura, quer dizer, principalmente a partir do iluminismo, assim, né? É uma crítica forte à religião, Uhum. primeiro como instituição, mas depois como, né, uma visão de mundo. Depois até a crítica às filosofias metafísicas, né, que tem no Uhum. século XIX, né? Então, que acho que o Nietzsche é um nome muito importante, tudo. Mas então, assim, esse processo de crítica à religião, ao mito, né, que o Ocidente passou, tem uma grande importância, né, porque acho que foram colocados problemas ali super. A gente vê hoje no Brasil né, um tipo de retorno de uma visão, às vezes, religiosa que cai para um fundamentalismo, né, cai para Sim. uma coisa muito ou uma negação do conhecimento científico, né? Então esse é o aspecto mais grosseiro, vamos dizer assim, e que eu acho que o Ocidente passou por todo esse processo, né, de crítica, que é o iluminismo, e depois, ou mesmo, né, a psicanálise, o marxismo, todos têm crítica da religião, do mito. E a questão é o que eu acho que começa a aparecer mais assim no final do século XIX, começo do XX, né, a partir do simbolismo, né, do teatro simbolista, pessoas como o Gordon Craig ou Maeterlinck, e depois Strindberg, e depois alguns artistas das vanguardas, né, começam a trazer de novo essa questão do sagrado, né? Assim, tudo bem, tem a crítica a uma certa experiência religiosa, às instituições, mas isso não anula, né, um certo tipo de impulso do ser humano na relação com o mistério, com alguma coisa que está além de uma certa racionalidade científica, técnica, e que também começo do século XX, quer dizer, tem uma crise ali na Europa, né, com as duas grandes guerras, né, a Revolução Industrial começa, né, mostrar o seu lado terrível, né, não só em termos de exploração, né, dos trabalhadores, mas a própria coisa da vida urbana. Tem um certo bode, assim, né, porque na época do iluminismo tem um otimismo, né, nós vamos superar esse mundo da superstição, esse mundo da religião, a razão vai nos conduzir para uma, né, para uma sociedade mais justa, mais clara, assim, mais sem preconceitos, superstições, etc. Né? Tinha um certo otimismo, né, com isso, né? E depois acho que final do século XIX, né, já com o romantismo, né, o final do romantismo e começo do XX, acho que surge essa, vou chamar aqui de no teatro assim, uma nostalgia, né, Sim. do rito, né?
Isso tem mesmo no Nietzsche, né? Porque ele fala, quando ele, no Origem da Tragédia, no Nascimento da Tragédia, ele fala assim, que o teatro grego vai se afastando do ritual, né? É como se o teatro nascesse do afastamento do ritual, né? Virando uma experiência mais estética, e vai perdendo, né, para o Nietzsche uma potência ali, sei lá, dionisíaca, aí na discussão do Nietzsche, né? Então, nas vanguardas, você vê um certo, alguns autores chamam de primitivismo, né? Quer dizer, uma tentativa de voltar para fontes que não são ocidentais, ou mesmo dentro do Ocidente buscar as matrizes que não são só as mais recentes, mas buscar esse mundo mais medieval, ou as lendas, né? Você vai ver isso no Wagner, por exemplo, né? Trabalhar com essas histórias, assim, e no sentido de você recriar uma arte que tivesse essa potência, né, que os rituais tinham, que tinha um lugar meio central, né, na vida social, e que também foi perdendo até pelo desenvolvimento de outras formas de arte, de entretenimento, cinema, rádio, né? O teatro começa a ficar meio marginal, né? Então também tem esse aspecto, né? Você querer voltar para uma coisa, você vai ver isso muito no Grotowski, né? O que é o essencial do teatro, né? Não vamos ficar imitando o cinema, ou sei lá, ou a mídia. Então é o encontro, a presença. Então essa potência que tem a ver com um resgate de de uma tradição, vamos dizer assim, né? Ou de tradições. Então acho que tem esse movimento, mas sempre o problema, né? Mas como é que você vai fazer isso para esse público, ou com essas pessoas, ou com esses artistas, que é outro horizonte cultural, né? Não é só reproduzir ou imitar o que se fazia antigamente, né? Você tem que meio que reinventar. Então tem essa questão, né? A forma com que eu fui, né, na minha construção de pesquisa, né, de estudo em cima do ritual é bem dentro da perspectiva de jogo, né, de que você tem ali um contexto de regras que você, né, algo que todos acreditam, que é ali aquele agrupamento, ou você acredita, e um contorno de regras para poder viver uma liberdade, né, Ludus e Paideia ali sendo confrontados. Você traz esse lugar do ritual como esse acontecimento singular, como esse lugar da não norma, né? De que a norma ela não se conforma na norma, né? A norma ela faz parte para poder se estabelecer o ritual, mas há uma necessidade de viver o risco, a liberdade que há dentro disso. Acho que aí talvez a gente tenha que falar um pouco, Matheus, de um autor que para mim foi bem importante, e ele é importante na teoria da performance também, que é um antropólogo. Aliás, eu estou relendo esse autor, outras obras que eu não tinha lido, que é o Victor Turner, que é um antropólogo escocês. Ele morreu na década de 80, assim. E ele ficou conhecido na nossa área na teoria da performance, porque ele se aproximou lá do Richard Schechner, né, no final da vida dele, né? Mas ele começou o trabalho dele na África, na década de 50. Ele fez um trabalho de campo lá, anos, com os Nidembu, assim, que é um grupo que é da Zâmbia, é mais centro-sul da África, assim, a África Oriental. E com os ritos, né, os ritos de passagem e os ritos de aflição, que ele chama, né? Os ritos de passagem ou crise de vida são ritos que acontecem na passagem da infância para a vida adulta, ou no nascimento, ou na morte, ou a pessoa vai adquirir uma outra função, sei lá, vai virar um xamã, daí tem os ritos para ele virar um xamã. Então são os ritos que já são meio previstos, assim, né, na vida, na trajetória. E tem os ritos de aflição, que é quando dá algum pepino, assim, quando dá algum problema, alguma coisa, que tem ritos especiais, né?
para lidar com as questões, assim. E quando ele trabalhou com os ritos, ele recuperou uma teoria, né, de um outro antropólogo, que é o Gennep, Arnold van Gennep, que fala das fases dos ritos, que são 3 fases. Então, tem uma primeira, que é a separação. Então, por exemplo, a pessoa que entrou lá na puberdade, naquele grupo, meninas e meninos, né, são separados, aí tem toda a questão lá daquela cultura. Mas tem uma separação, então eles vão viver fora da aldeia, eles se afastam da família mais próxima, tem os padrinhos, entre aspas. Isso acontece no Xingu, por exemplo. Tem os padrinhos meio que acompanham, né, aquele processo, e aí eles entram numa fase que é chamada de liminaridade, que eles não são mais aquelas crianças, mas eles ainda não são os adultos. Então eles vivem numa espécie de limbo, assim. Esse lugar da liminariedade, que o Turner vai chamar de meio antiestrutural, assim, o cara não está definido pelos papéis que ele tinha antes. Então ele ganha um caráter mais ambíguo, né? Às vezes ele é associado a uma pessoa que morreu, ou a uma pessoa que vai nascer. É um trabalho, é um momento muito rico de aprendizado, e é quase a produção de uma outra pessoa, né? Porque ele vai passar por provas, né? Ele vai receber conhecimentos, né? Da cosmologia, do grupo, e tem uma grande camaradagem, né? Entre essa geração que está passando por esse rito, né? É como se fosse uma micro-sociedade, assim, que funcionassem com outras regras, né? Que é diferente da sociedade normal, vamos dizer assim, a sociedade profana, ou sei lá. Esse espaço que eu acho que tem a ver com o que você está falando do campo do jogo, né? Porque o jogo, ele constrói um micromundo, né? Então, você sai do cotidiano, entra lá no jogo, tem regras próprias, e você cria um micromundo ali. E que tem uma potência, né? E que você experimenta coisas que você não experimentaria fora. Exato. Mas tem uma entrada no jogo e depois uma saída, né? Depois você volta. Então, por isso que é ritualizado, né? Tá circunscrito. Então, você entrou naquele espaço, a coisa funcionou diferente, como no teatro também, o cara vai, funciona diferente lá, depois ele volta. Então, tem a terceira fase é da reagregação. O que você falou de rito agora, ligando com o jogo, é que o jogo é uma palavra mais ampla, e que você pode ter uma visão mais secular, né? Assim, porque o rito está associado a uma autoridade tradicional, né? A valores que tem a ver com a relação, por exemplo, daquela cultura com o invisível, com certas potências da natureza, ou sei lá, cada grupo vai ser diferente. Mas tem uma relação com o transcendente, assim, né? Com uma certa cosmologia, com uma visão de mundo que estrutura aquela sociedade. E quando a gente fala de jogo, por exemplo, agora a gente está entrando nos Jogos Olímpicos, né? E jogo pode ter uma passagem para algo que não necessariamente você tem essa dimensão, sei lá, do sagrado ou transcendente, pode ser mais laico, mais secular. E é muito interessante esse negócio do jogo, dos Jogos Olímpicos, porque tem um outro autor que, não sei se depois eu posso te passar esses autores, tá? Sim. O Turner, tem um outro autor que é um filósofo que eu tenho estudado bastante também, que é chamado Peter Sloterdijk. Ele tem um livro que chama, eu tenho em espanhol, chama Haz que cambiar tu vida, que é um verso do Rilke, né? Você tem que mudar de vida. E ele tem um capítulo que ele fala dos Jogos Olímpicos, e é um livro muito grande, muito erudito, muito interessante e tal, que ele vai falando desse mundo dos exercícios, né? O que são os exercícios? Esses exercícios de se transformar, de mudar o corpo, mudar a mente. Aí ele vai falando dos Jogos Olímpicos, que no começo, final do século XIX, começo do XX, tinha uma certa ideia nos Jogos Olímpicos de recuperar uma coisa grega, né, do corpo e da mente. Tinha uma certa aura, assim,
meio do esporte no sentido mais amplo do termo, né? Mais sagrado, né? Uhum. E que depois foi ficando uma coisa mais técnica, né? Ainda é um evento, né, cívico, né, que reúne os vários continentes, né? Tem um sentido simbólico assim mais amplo, né? Mas é em cima de performances, vamos dizer assim, né, mais técnicas, assim, o recorde, né, as capacidades físicas e emocionais das pessoas ali, né? Mas não tem esse sentido de elevação, sei lá, né? Espiritual, que talvez tivesse o mundo do esporte na Grécia, né? Então, essa distinção entre o secular e o sagrado é importante para essa discussão, né? Porque Eu me apego muito né, eu tento pensar muito na perspectiva do jogador, né, da pessoa como jogadora, porque em todos esses aspectos, né, seja do sagrado, seja ou não, nessa construção mais concreta, objetiva, não sagrada, ela pressupõe que o jogador jogue, né? Se o jogador não se a pessoa não entrar ali para viver o risco, né, para se colocar em risco dentro daquela estrutura, não há jogo, né? E eu acho que, né, a minha busca em relação a essas questões do ritual está nessa necessidade do viver esse lugar, né? De entrar nesse lugar e se colocar nesse lugar. Não dá só para você entrar ali e ficar observando. Né? Você não é o torcedor, né? Você se coloca em jogo, né? Além de jogar, Isso. você se coloca em jogo. Isso. Tá lá dentro do... Sem dúvida. Ontem eu estava praticando, né? Eu gosto muito de praticar esportes e jogo e tal. E ontem eu fui jogar com o meu professor, e aí fui lidando com todas as minhas frustrações de erro de um aprendiz, né? Me colocando nesse lugar de aprendiz e tal. E eu praticamente não dormi essa noite amargurando, sabe, esse processo do aprendizado, esse processo do viver o risco, de ser exposto nas minhas fragilidades e tal. E eu acho isso muito importante para a gente como artista, como jogador, né, que é o lugar que eu olho, né, de estar sempre neste lugar de me distanciar da cátedra, né? Me distanciar do lugar de quem ensina, para viver essa frustração do dia a dia, do aprender, né? Que o jogo propõe. Eu acho que sim, porque eu falei dos aspectos físicos, mas é muito maior, né, a coisa do jogo, assim, mesmo o esporte, né? Quer dizer, é um campo simbólico, assim, que mobiliza muitas coisas, né? Tipo, emocionais, né? Tipo, a relação com a perda, né? Com os limites, a ideia de uma superação, a ideia de um confronto com o outro, esses jogos mais agonísticos, né? Tem vários tipos de jogos, né? Tem aquele autor chamado Roger Caillois, Isso. que ele tem um livro, né? Ele que fala do Ludus e da Paideia, né? Exatamente. E ele fala de vários jogos, né? Os jogos agonísticos e os jogos né? de vertigem, de mimesis, e o outro é de acaso. Azar, né? Então, mas como é que você se confronta com o outro e ao mesmo tempo não é uma guerra, não é uma destruição do outro? Sim. Isso tudo são ganhos civilizatórios, assim, né? E então eu acho que é um campo, dependendo também, você vê pessoas do mundo dos jogos, assim, dos esportes, que trabalham aquilo de uma maneira muito mais interessante, né? Porque eles têm consciência. Uhum. Porque a coisa pode derivar para algo muito, assim, sei lá, neoliberal, assim, né? Vou vencer, vou não sei o quê. Mas você pode ter uma... Eu lembro que eu tinha um professor de natação muito interessante, que era um japonês chamado Sato. Você falou dos mestres aí, ele foi um mestre. E ele tinha uma relação com a coisa da natação muito bonita, assim, sabe? Ele era meio ligado na coisa do zen e tudo. E aí, às vezes, ele via uma pessoa nadando, daí ele fala assim, não, por que você está brigando com a água? A água não te fez nada. Quer dizer, o jeito de dar abraçada, né? O jeito de
Então ele tinha percepções assim muito sutis do modo com que a pessoa lidava com aquela sensação, com aquela situação, que às vezes é uma situação de tensão, né? Quando você está em jogo, quando você está em cena, você fica nervoso, está ansioso, né? Como é que quem também, o técnico, o diretor, né, vai dando apoio para as pessoas, no sentido delas perceberem aquela situação de uma maneira mais interessante, né? E não sofrerem à toa, né? Não... Acho que é riquíssimo. Artes marciais, tudo isso é muito rico. Tem várias tradições, né, de lutas, né, eu pesquiso a capoeira, né, Que legal. São várias construções que passou por um processo de esportivização, e aí quando passa por um processo de esportivização, realmente tem o lugar da crença, o lugar de uma construção do sagrado, ele é suprimido, mas ela não se perde, né? Pelo menos o modo com que eu vejo a capoeira hoje, ela está muito ligada a uma construção de um lugar em que acreditamos e algo que precisamos fazer para cumprir com aquilo dali. Né? Não adianta só ir lá e jogar e bater as pernas e sair, né? A capoeira tem uma densidade, né, simbólica assim muito Sim. grande, né? E como resistência também política e como resistência cultural, né? A relação, né, com a música e com às vezes tem, né, com o candomblé ou sei lá, não sei, né, se sempre tem, mas tem uma coisa muito e a relação entre as pessoas, não sei, porque isso é muito interessante que esse autor fala, Matheus, o Victor Turner, ele tem um conceito chamado comunitas, que ele fala que nesses ambientes assim mais liminares e tal, se cria um tipo de vínculo entre as pessoas que é um vínculo que vai além da posição que as pessoas têm na estrutura social maior, assim, né? Então, se você pode ser lá o fulano que tem uma posição social superior, outro inferior, outro não sei o quê, mas nesse momento dá uma igualada, né? É como se você resgatasse uma conexão mais de humanidade, assim, né? Mais de então, esses espaços, eles são muito importantes, né, numa sociedade, para não vigorar só aquela... Poder, né? O poder. É claro que, tudo bem, isso também pode ser usado politicamente, tudo. Isso não quer dizer que você não vai lutar pela mudança da estrutura, né? Sim, sim. Mas ela ajuda, né? Mas ela potencializa esses momentos que você tá, né? Eu lembro muito também de uma entrevista que eu vi do Pierre Verger uma vez, né, o fotógrafo, ele falando assim, a gente olha para aquela senhora que vende acarajé, né, que tem uma certa lugar na sociedade, né, brasileira, é pobre, papapá, daí ela entra no terreiro e ela vira uma sacerdotisa, né, então aquilo dá uma dignidade, dá um empoderamento, né, então esses espaços, eles têm uma função de empoderamento também, né? Da pessoa se conectar com um outro tipo de autoimagem ou de reconhecimento do outro também. É muito importante, né? Eu queria retomar ali essa questão do ritual dentro da perspectiva de Arthur que você traz, né? Desse lugar, dessa busca, né? Você escreve assim, né? Vou ler aqui o que você escreveu a respeito, né? Do pensamento arturiano, que o teatro deveria tornar-se novamente o lugar onde o homem se refaz, recuperando a potência dos antigos ritos primitivos. Eu queria que você né, que a gente retomasse esse lugar desse ritual dentro dessa perspectiva de potência. Sim. E como que isso se constrói no sentido da escrita, né? Porque eu acho que isso é um elemento fundante do trabalho de Arthur, Perfeito. desse lugar do rigor, da crueldade.
Então, eu acho que no caminho do Artaud, né, se você pegar assim, né, o Artaud na década de 20, né, ele está dentro daquele ambiente mais das vanguardas, do surrealismo, né, várias pessoas do teatro francês ali também pesquisando outras formas de teatro. E aí tem um evento muito marcante para ele, que é o contato com o teatro balinês, o teatro de Bali, acho que é no final da década de 20, e numa exposição lá que tem na própria França, ele vai ver o teatro balinês e ele fica muito impressionado com a força daquele teatro, né, a presença do som, né, do gamelão, que é a orquestra, o tipo de movimentação dos atores, né, o rigor, a precisão. Era um teatro completamente não naturalista, e ligado a textos do hinduísmo, porque o Bali é um pouco hinduísta, um pouco budista. E ele não entendia a língua, nada, mas assim, as descrições que ele faz, tem no Teatro Seu Duplo, né, no livro dele, assim, né, o Teatro de Bali, Teatro Oriental, são descrições muito impressionantes, assim, né, de como ele foi afetado por aquele espetáculo, e aquilo, eu acho que dá uma certa passagem para ele, daquela discussão mais da cultura francesa, né, do teatro europeu, para uma abertura assim para o Oriente, que outros artistas também estão tendo, já estavam tendo, como uma referência para você pensar esse teatro ritual, cuja função não é só o entretenimento, né? É uma função. O artista que entra nesse tipo de prática, ele vai se modificando, né, como ser humano. É um caminho espiritual, vamos dizer assim, né? É um veículo, usando a palavra do Grotowski, para você ter um processo de transformação. Agora, dentro daquele horizonte religioso, mítico, dentro daquela cosmologia, como também tinha no Ocidente, né? Quer dizer, no cristianismo tem alguns tipos de arte que você também tem esse objetivo. O pintor que pinta ícones lá na tradição ortodoxa russa também tem o mesmo tipo de objetivo, assim, né? Você está pintando, mas aquilo é só um rastro de um processo que está acontecendo com você, né? Agora, tem todo um entorno disso que vai meio que conduzindo, né, o seu caminho. O Teatro Novo, por exemplo, que foi uma coisa que eu me aproximei mais também, tem pessoas aqui em São Paulo que trabalham com isso, né, eu me aproximei, o Zeame. Agora, para um artista moderno, contemporâneo, às vezes você não tem mais essas referências, né? Então você vai meio que tendo algumas pistas, mas você vai meio recriando, né? Você vai meio reinventando. Eu acho que no caso do Artaud foi muito assim. No Grotowski já não, porque ele foi atrás, assim, né? Foi pesquisar, né? Viajou, entrou em contato com os mestres e tal. O Artaud é meio como o Grotowski fala, é um profeta disso, assim, né? Ele vai falar, olha, pode ser isso aqui, tá? Mas Grotowski não contava para os seus atores, né? O que é Tem os esse cantos, problema, né? tem esse problema. Eu acho Eles isso um problema. simplesmente. Agora tá melhor, né? Agora eu acho que eles estão mais abertos, o Tem o Mário. Google. Agora tem Google. Agora. Agora não tem como esconder, né? Agora É. não, mas acho que tem uma mudança também, né? Nos últimos anos do Thomas Richards e eu conheço mais o Mário Biagini, né? O Open Program, assim, é muito generoso, a gente é bem amigo, tal. E então, mas assim, voltando ao Artaud, então eu acho que ele vai buscando isso, vai tentando fazer, mas isso, por exemplo, tem pessoas que criticam, né, a obra do Artaud assim, ele falou tudo isso, mas ele não fez. Ele fez de outro jeito, né? Ele fez, porque acho que tem um O momento feito que é ele para de aquilo, né? fazer teatro. Hã? O feito é aquilo, né? Aqueles. Por isso que ele é um performer, né? Ele não tinha esse nome lá, mas ele fez nas conferências, ele fez nas aparições públicas, nessas tentativas, e na escrita, eu acho que é uma escrita performática, assim, super.
E tem um momento que ele para de fazer teatro, que é em 36, que depois que ele fez os Chente, né, a última peça que ele dirige, aí ele vai para o México, daí a referência passa a ser o mundo indígena mais, né? Ele fica lá com os Tarahumaras, inclusive recentemente a editora N-1 lá do Peter publicou um livro que é o Mensagens Revolucionárias, que é dele, que são uma série de conferências que ele dá no México. É muito legal, é até eu que sugeri para eles publicarem. E você vai vendo que ele está... é muito interessante essa coisa, porque ele chega lá, a juventude mexicana quer que ele fala do marxismo, do surrealismo, ele fala, vou falar um pouquinho aqui, mas eu estou interessado nos indígenas e não sei o quê. E aí aí que esse tipo de frase, né, que você citou, assim, começa a ficar mais claro no discurso, né, que o rito não é um espetáculo. Tem uma dimensão estética, né? Alguns momentos do rito tem essa dimensão mais espetacular, se você quiser, né? Mas o rito tem que ter uma eficácia. Você faz um rito para alguma coisa acontecer, e é uma coisa da ordem de uma transformação do ser, né? Do modo de ser. Às vezes, né, nesse contexto mais arcaico, assim, a pessoa passa pelo rito, ela ganha um novo nome, né? Então ela virou outro. Ou o batismo na capoeira, sei lá, não sei se tem essa coisa dos nomes, mas assim, você vai vendo que tem um tipo de função que não é essa só do entretenimento, ou da diversão, ou mesmo de uma diversão culta, tal, que você vai lá no teatro, tal. Tem um outro comprometimento. Agora, é possível, né, você resgatar isso numa cultura como nossa, até um certo ponto, tal, né? E a escrita, que eu acho que a escrita pode ter um lugar nesse processo todo bastante importante. No Artaud foi muito importante, que o Artaud, apesar de falar de um teatro que não é baseado no texto, ele fala isso, né, que a literatura dramática não é a coisa principal do teatro. O teatro tem uma linguagem própria, que ele chama de poesia no espaço. A palavra entra, mas não entra como centro da coisa. É mais um sistema lá de signos e tal. A escrita para ele é importantíssima. Ele era um cara que escrevia assim meio compulsivamente, entendeu? Em guardanapo do restaurante, do bar, ele ficava escrevendo, escrevia o tempo inteiro. Que eu acho que é uma maneira de... Aí a escrita é um dispositivo assim de você meio que se reconstruir, né? A escrita pode ter esse sentido, esse dispositivo forte. Isso também você vê na tradição, assim, né? O lugar da escrita, por exemplo, nas práticas da filosofia antiga, né? O uso da escrita. Aí tem outro autor aqui, todos Trazendo. bibliografia. Tem um autor chamado Pierre Hadot, Hadot, que tem um livro chamado Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, que ele fala que nessas escolas da filosofia antiga tinham práticas de escrita, mas não é essa escrita acadêmica, né? Sim. Às vezes é meio um diário, né, que a pessoa vai anotando, vai escrevendo sobre o que ela está vivendo, o que ela está passando. Às vezes ela escreve trechos de outro autor para ela memorizar. É um certo uso. E que pode ser porque a escrita, num certo sentido, ela dá uma fixada, né? Ela pode ajudar, né, dentro de um processo que é mais fluido, assim, você ter certas referências, parâmetros, momentos de pausa, não sei. Ela pode ser um recurso bem interessante e é uma coisa que eu estou pesquisando agora bastante, assim, né? A relação da escrita com outros exercícios de percepção, de atenção, de meditação, ou outros dispositivos, caminhada. Você faz exercícios e trabalha depois as escritas, né?
Não porque a escrita vai ser o produto final, mas ela é um momento. Sim. É Aí, uma organização. Se eu falar isso que é uma organização, talvez não. ela pode ser uma organização e ela pode ser uma desorganização também, porque Aham. você pode trabalhar a escrita de uma maneira mais fluida. Por exemplo, você faz lá um exercício de meditação, de atenção, de silêncio. Aham. Aí depois você escreve. Não é exatamente aquela escrita automática lá dos surrealistas, mas é uma escrita que você não programa muito e é um fluxo, né? E durante um certo tempo, aí você deixa lá, daí você volta nela, daí você lê, aí você pode lapidar, você pode escolher coisas. Eu tenho percebido que esse contato com esse fluxo vai dando confiança Uhum. para a relação que a pessoa tem com a palavra. Porque a gente, na nossa educação, tem uma relação com a escrita muito convencional, né? Assim, muito. Olha, você vai fazer a redação, que não sei o quê, a dissertação, você vai fazer o projeto da tese, você vai fazer não sei o quê. É tudo muito formatado, né? Não é que nem no corpo, por exemplo, você tem, né? Vamos improvisar, vamos. Sim. Você usa a linguagem corporal com mais liberdade, às vezes, né? Já está dentro da nossa cultura isso. A escrita não, parece que é um momento que você vai ser sério, entendeu? Você tem que falar grandes coisas, você tem que. E rola uma crise também, né? Pelo menos Oh, no processo nossa! de formação artístico, rola essa crise. Assim, vocês vamos escrever sobre sensações. Como assim? Como que eu torno isso concreto, né? Como que eu academicismo, né? Como que eu coloco isso em termos acadêmicos? Não, escreve sobre suas sensações, deixa acontecer. É uma crise, E né? pode ter várias etapas. Tem um momento que é mais fluido, tem outro momento que você vai lapidar mais, você volta, você escolhe um trecho, você tem várias maneiras, sabe, de você lidar. Tem a coisa de você ler autores, né? De eu tenho também trabalhado bastante com anotar sonhos, porque eu Sim. acho que quando você escreve um sonho é um desafio, né? Porque às vezes você tem aquela experiência do sonho lá que meio você não sabe direito como é que não é, e é difícil. O sonho não é só uma imagem ou uma narrativa, né? São sensações, né? Justamente. São coisas que você vive ali. Agora, Então é um desafio, né, para você escrever. Né? agora eu geralmente a gente traz também muita imagem, né? Essa escrita ela envolve também imagem, ela não é necessariamente palavras, né? Ela se constrói com palavras, né, em grande parte, mas elas também elas passam também por imagens, né? Por Sim, desenhos, por sim, abstrações. sim. Eu acho que aí você vai, né? Você vai deslocando esse código da palavra para outros, né? Você pode dançar aquilo, você pode desenhar aquilo, você pode. Hum. Mas o que eu acho que é forte é essa circulação, né? Por várias linguagens, uma linguagem vai se transformando na outra, na outra, na outra. Nenhuma vai dizer tudo, né? Sim, Todas têm seus limites, mas essa circulação, que é um pouco o que tem nos ritos, né? Os ritos trabalham com várias linguagens. sim. Corporal, canto, tem as histórias, né? Então, não é a mesma ideia de você montar uma peça, no sentido convencional. Tem o texto, aí você vai botar o texto na cena. Não é exatamente essa ideia. Não, Agora, o Arthur ele tem um convite a essa investigação rigorosa de si, né? A trazer. Tem uma coisa que é bonita que você fala, que é ele, quando ele fala sobre a própria dor, sobre a própria existência, ele, ao mesmo tempo que ele está falando de si, há esse entendimento, há essa perspectiva de que essa dor é uma dor coletiva, né? É uma dor social, né? É, porque eu acho que assim, quando ou você escreve, ou você fala, ou você dá uma linguagem, que vamos dizer assim, que essa dor é uma experiência, pode ser tanto física quanto psíquica, misturado, né? É um desconforto, é uma angústia, é um mal-estar, não sei.
Mas às vezes ela não tem num primeiro momento, essa experiência ela não tem muito, a gente não apreende muito, né, a forma. Então ela nos invade, assim, né, ela nos toma, e na medida que você vai criando uma linguagem para isso, ela vai ganhando certas figuras, né? Então é uma transformação dela também, né? Você criar uma linguagem, ela vai virando uma outra coisa, porque você também vai se descolando dela, né? Algo em você se descola dela, que é um pouco o que a gente experimenta na meditação também budista, né? Essa capacidade de você contemplar uma experiência que você está tendo ali, corporal, mental, né? Você está tendo e ao mesmo tempo tem uma presença ali, um testemunho, um testemunhar, né? Daquilo que te abre o campo, assim, né? Como se aquilo acontecesse num espaço maior. Ele não toma todo o espaço. E isso é muito importante. Eu acho que então não é só que você está falando sobre uma coisa que você está sofrendo, você está lidando com o sofrimento. Sim, sim. Você está transformando, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre o manifesto, né? O que faz Arthur se movimentar este manifesto, né? Essa escrita, a forma com que ele escreve. Mas eu queria só me ver em mente também que é um pouco da briga da Sandra Parra com o mundo, né? Que ela foi minha professora também, desse entendimento, desse primeiro entendimento de que é uma luta contra como há uma construção explícita de que o texto ele não deveria ou não necessariamente deveria ser o guia de uma construção, mas a palavra ela não deixa de existir, né? A palavra ela continua Não. permeando. E Por Sandra quê, né? luta muito por isso, né? Por que Por que abrir ela mão da deveria palavra? deixar de existir, né? Exato. Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre o manifesto, sobre o que leva, né, à construção desse manifesto e como ele se constrói. Como assim, um manifesto como exercício ou uma coisa mais da coisa do Arthur, desse tom do Arthur, assim? Os dois. É porque eu acho que é um caminho importante dessa construção artística, da gente como artista, esse pensamento a partir de um manifesto, dessa construção de um manifesto. E eu acho que o manifesto, tal como Arthur propôs, né, a construção daquilo com aquelas palavras, com aquela forma que ele propõe, ou disforma que ele propõe, ela também se constitui como um bom exemplo, um bom Você está lugar falando de do manifesto da crueldade. isso. Não, porque assim, essa coisa dos manifestos é um recurso, né, uma coisa muito presente nas vanguardas, né? As vanguardas têm manifestos, né? Manifesto surrealista, manifesto futurista, e eu acho que ele faz o manifesto, porque também um pouco daquele momento que as vanguardas afirmam uma espécie de ruptura, né, com um tipo de convenção ou de passado mais recente. Então elas têm que afirmar. O manifesto é uma linguagem de afirmação, né? Uhum. Como teve aqui o Oswald de Andrade, modernismo, né, os manifesto antropofágico. Então é como se você afirmasse uma nova direção. Às vezes são meio pretensiosos, querem inaugurar, né, uma nova coisa, totalmente nova. Mas assim, eu acho que no geral o Arthur tem um tom que eu associaria com um tipo de discurso que o Foucault, ele no final da vida dele, ele se dedicou muito ao estudo da antiguidade grega, romana, e ele fala de um tipo de discurso que chama parresia ou parresia, não sei como é que Uhum. pronuncia, que é grego, então, que você pode traduzir assim como coragem da verdade, né? Uhum. É aquele discurso que você faz, que sabe que você vai se colocar em risco. Você não é diplomático, você não é, assim, você não tá, você sabe que aquilo tem um impacto e é uma forma quase de provocação, né?
E que esse é um tipo de discurso que tinha, né? Tinha um nome até, né, nos gregos, que é diferente do discurso do sábio, o discurso do profeta, ele chama de parrésia, né? E o Arthur tem muito isso, né? Principalmente mais no fim da vida, né? Essa coisa que também, depois que ele passou por todo aquele sofrimento, processo de internação, né? Quando ele sai da internação, nos anos finais da vida dele, né? As aparições públicas, ele tá chutando o pau da barraca, né? Ele tá falando, ó, vocês... Quando ele escreve o texto sobre Van Gogh, suicidado da sociedade, quer dizer, ele está invectivando, assim, né? Ele está se confrontando, né, com a sociedade numa forma de dizer que é muito direta, muito... Então, isso tem a ver com manifesto, assim, né? Com você... Acho que manifesto traz também essa ideia de você se comunicar com o público, né? Com o mundo público. Uhum. Não é só estou mandando uma carta para uma pessoa, ou sei lá, estou falando num grupo pequeno, manifesto, eu estou me manifestando, né, para o mundo. Envolve uma urgência, né? Uma urgência, então eu acho que é um tom, né, de fala que é interessante de trabalhar. Não é o único, né, mas tem muitos tons que você pode trabalhar, né, com esses tipos de escrita. Para mim, assim, o manifesto é um tipo, Uhum. que eu posso trabalhar como um exercício, né? Ah, vamos fazer um manifesto, que é diferente de vamos anotar um sonho, ou de vamos mandar uma carta. São formas, mas eu acho que é muito poderoso e liga muito a arte com a política também, né? Acho que os primeiros manifestos, assim, antes das vanguardas, é o manifesto comunista, é o manifesto, né? Os manifestos do século XIX, que são ativistas, né? Acho que é isso. Cassiano, a gente está aqui chegando no fim, eu quero muito agradecer, foi uma grande colaboração, aprendi muito te escutando hoje, sigo te aprendendo, né? Muito obrigado pela troca, foi muito importante te ouvir, você também que eu não cheguei a te falar, mas eu já fiz algumas conversas e o seu nome é muito, muito reproduzido, né? Muito pensado, muito dito por todos e todas que aqui habitam, né? Nesse micro-universo. Então, muito bom te escutar, muito obrigado pela troca e que a gente possa, em breve, tomar um café juntos Sim, e sem continuar dúvida. trocando. Né? Oh, muito obrigado você, Matheus, pela oportunidade e mando um abraço a todos aí, estudantes e pesquisadores. Espero que essa nossa conversa possa, né, ajudar, tenha sido útil e muito obrigado. Também aprendi muito com você, Matheus, e com essa situação que você criou, com as coisas que você colocou. E vamos seguindo em frente aí, fazendo o nosso trabalho da maneira melhor possível. Isso, muito obrigado. Se cuide, bom Se dia para cuide você. também. Bom dia.